Gente, então agora nós chegamos ao nosso segundo e último bloco, falando com quem não acompanhou o primeiro bloco, com o Valber de Mura Agra, graduado pela Universidade Estadual da Paraíba, é mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-doutorado na França, em Bordeaux 4, é também procurador do Estado de Pernambuco, advogado, está desenvolvendo agora um trabalho de pesquisa, objetivando a livre docência. E é isso, fala um pouquinho aí sobre, vamos falar sobre a livre docência, sobre o tema que ele está desenvolvendo para a livre docência. Mas vamos falar um pouquinho também sobre essa questão da mídia no Brasil. Parece que Getúlio Vargas, digamos assim, um líder político emblemático na história brasileira, ele era muito consciente da importância, no caso do rádio, não é? Para estabelecer os seus símbolos, o 1º de maio, por exemplo, os símbolos do governo Vargas. E dentro dessa perspectiva, um mecanismo que ele utilizou para solidificar o Estado Novo, o Estado ditatorial, foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado em meados de dezembro de 1939. Fala um pouquinho aí, portanto, essa perspectiva de Vargas de ter o controle da informação sobre a política nacional, sobre os valores nacionais, parece que até hoje é um elemento muito forte digamos assim, de ter controle sobre a população, né? Aí eu remeto isso a 2 livros bem clássicos. O primeiro, a biografia de Getúlio, em 3 volumes, que é o Lira. E depois o livro Chateau. Aí nós vamos ver as entranhas do DIP, onde se colocavam os censores nos órgãos, e Chateau os comprava ou passava para os censores uma matéria e publicava outras. Mas veja, Getúlio ele censura, mas Getúlio é que começa a criar o monopólio da comunicação no Brasil através do monopólio estatal e do monopólio privado com Chateau. Eu sou frontalmente... A Rede Tupi, né? A Rede Tupi, depois, posteriormente, a Tupi. Eu sou frontalmente contrário a qualquer tipo de censura. Certo. Qualquer tipo de censura. Eu acho que a sociedade, esse locus aberto, essa ágora pós-moderna, ela que deve plasmar e discutir o que deve ser esses assuntos. Quanto mais aberta e plural ela for, melhor. Tanto é que essa pluralidade ela não se compagina com monopólios, seja eles quais forem. Eu acho que a internet representa um avanço, mas também representa um embrutecimento. Vejam, interessante, você vê em várias mesas e vários restaurantes, casais que chegam e fica cada um de forma solipsista, teclando, como se não existisse conversa entre eles, o que diminui ou perde a influência das relações interpessoais e até mesmo a difusão de mensagens falsas e de mensagens que são literalmente bullshit. Isso é muito difícil. Mas nota bem, quer dizer, antes de Vargas o Brasil era bastante dividido, as regiões eram bastante separadas. Com o rádio, ele centralizando o rádio, ele começou a criar símbolos para o Brasil. Começamos a poder pensar em falar em um Brasil. Não é? E não apenas no rádio, mas adiante também com a TV, a Rede Tupi, teve essa missão de tornar o Brasil com valores mais ou menos parecidos, próximos, e parece que isso ocorre até hoje. A Rede Tupi foi sucedida por uma outra rede de televisão, toda uma história para explicar isso, e também me parece que hoje no Brasil nós temos, digamos assim, símbolos que estão sendo construídos a partir de um determinado ponto que é de uma rede. Opiniões vêm sendo formadas no Brasil. Você acredita que atualmente com a internet ainda é possível formar uma opinião nacional a partir da TV? Ou isso já não é mais possível? Eu só faria um adendo a essa sua afirmação. Eu acho que essa ligação ela não se dá pela mídia, ela se dá através de relações econômicas. Certo. Essas relações econômicas, aí nisso o ditado marxista, que a infraestrutura é que isso vai subordinar a superestrutura. Então, são as relações econômicas que vai dar esse amálgama e essa simbolização inconsciente
do que é Brasil, do que é a nação, porque aí nós estaremos falando do Estado-nação. Eu acho que a internet ela serve para democratizar, mas ao mesmo tempo a internet ela serve também para embrutecer. Os italianos têm uma expressão interessante que é narcotizati, que é ser narcotizado, é estar num estado drogado, ser drogado. Certo. Vejam que várias pessoas, o discurso, as narrativas de vários setores da sociedade são discursos e narrativas que não se sustentam pela distância da realidade. E eu não falo só de grupos fascistóides que hoje pululam, porque no Brasil nós abrimos a caixa de Pandora. Então hoje nós estamos num momento muito crítico para a democracia, para o Estado de Direito. De um nível de intolerância onde Voltaire, veja, Voltaire, século XVIII, passa a ser moderno no século XXI na nossa realidade brasileira, porque nós precisamos de tolerância. Não adianta você não atender uma pessoa porque está de camisa vermelha, amarela, isso é uma loucura, um médico não pode fazer isso. Mas eu acho que essa internet ela serve para que possamos olhar o mundo de forma diferente, com outros prismas. Mas essa captura econômica do poder, que seja do poder político, que seja do poder social, a captura econômica do poder. E aí eu entro com financiamento eleitoral, tá bem? Que eu sei que é exatamente o tema, não é, que você está desenvolvendo para a tua livre docência. Será que o financiamento eleitoral através de empresas, financiamentos muitas vezes milionários, às vezes até bilionários, será que esse financiamento eleitoral que nós realizávamos não é também uma maneira de você capturar em relação ao rádio ou à televisão através dos financiadores das campanhas publicitárias, através da política, custeando eleições caríssimas no Brasil? Porque, por exemplo, fora do Brasil, na Alemanha, em Portugal, as eleições não são tão caras, nem tão longas quanto no Brasil. E aí, você estava falando que você era favorável ao financiamento das empresas. Será que isso não é um tanto contraditório, não? Falar em captura do poder e ser favorável ao financiamento das empresas, quer à mídia, quer aos partidos políticos e candidatos? As eleições no Brasil, é verdade, são muito caras, mas parte disso é culpa do sistema. Se nós fôssemos candidatos pelo mesmo partido a deputado federal, iríamos competir, eu e você, para ver quem teria mais votos. Além de competir com os outros partidos, uma competência exógena, nós teríamos uma competência, uma disputa endógena. A eleição no Brasil é muito curta, mais curta do que qualquer país. Nós temos 45 dias só, como forma de diminuir isto. Mas, em Portugal, recentemente, foram 15 dias. Sim, mas 15 dias com debate de pré-campanha aberto e ilimitado. A restrição que nós tínhamos, a propaganda extemporânea, era uma restrição muito dura que só caiu em 2015, que ainda está se densificando ao longo do tempo para ver se vai ser realmente plasmada pelo artigo 36A da 9.507. O ideal seria que o poder econômico não interferisse no poder político. O ideal, ponto. Mas isso é verdade? É verdade que eu possa separar o poder econômico do poder político? Possível. Mas impossível por quê? Quando você impede as empresas de contribuírem, elas vão para o Caixa 2. Temos dados fartíssimos a esse respeito. Mas vamos sonhar que as empresas realmente não contribuíssem à campanha e obedecessem esse interdito. Mas isso é importante, quer dizer, dentro da tua tese, vou chamar assim, o Caixa 2 nas próximas eleições de 2018, necessariamente o Caixa 2 irá crescer e crescer bastante. Então, na tua perspectiva, Receita Federal, Justiça Federal, Polícia Federal não estão, nesse momento, não estão suficientemente capacitados a exercerem essa função, ou seja, há uma estrutura incapaz de exercer a função de lutar, de tentar evitar o Caixa 2. Essa tese? Não bem essa. Veja, eu peguei, inclusive na tese, tem um depoimento na Lava Jato, Marcelo Odebrecht. Certo. Marcelo Odebrecht deixa bem claro, e esse depoimento está lá plasmado, que o que é feito pelo Caixa 1, o que é feito de forma legal, é um troco. A maior parte do financiamento, e eu estou falando no financiamento, não estou falando no financiamento de 18, estou falando no financiamento de 14, de 12, ou seja, das todas as eleições, era um financiamento preponderantemente de Caixa 2. Veja que na época de Collor, 1989,
As empresas também não poderiam doar. E elas doaram de forma cabal. Mas aí eu te pergunto... Então, não é que o Caixa 2, que já é regra e não exceção, e a gente tende a fechar os olhos, mas de qualquer jeito, nas próximas eleições, como ocorreu já em 2016, o Caixa 2 aumenta exponencialmente. Me parece isso importante, quer dizer, Valber, que é um homem com experiência internacional enorme, afirma e, portanto, merece uma consideração muito especial. Ele sabe, como eu escuto o que ele fala, que Justiça Federal, Polícia Federal, Receita Federal não tem estrutura para combater o Caixa 2 no Brasil. E mais, se uma empresa financia um político pelo Caixa 2, só para terminar, se uma empresa financia um político pelo Caixa 2, ela também pode financiar pelo Caixa 1 com o mesmo interesse de ter benefícios mais adiante. Benefícios do tipo empréstimos em bancos públicos, benefícios do tipo desonerações fiscais, isenções, benefícios fiscais e creditícios em geral, licitações. Então parece que a tua visão é pessimista em relação a isso. Olha, nós não avançamos. Eu consegui dados em relação a isso. Por mais que a Receita Federal, a Polícia Federal fosse aparelhada, certo, ela nunca tivesse a estrutura de uma polícia francesa ou norte-americana, ela nunca ia captar isso. Porque é impossível captar. Impossível por quê? Não é porque, mesmo que eu podia, e eu recorri ao Caixa 2 para quê? Para nos configurar abuso de poder econômico. Mesmo quando era possível, se recorria ao Caixa 2 para que não se vinculasse um candidato aos chamados big donors. Por exemplo, no Brasil, nós temos 10 grandes empresas que são responsáveis, real, por 60%, 65% das contribuições para a presidência da República. E são setores o quê? Que precisam de regulamentação, os setores que têm grandes obras e contratos. Mas vamos dizer... Mas eu queria ficar com isso. Hoje ocorreu pela manhã um seminário da BDPRO, Associação Brasileira de Direito Processual, e foi aí que eu convidei o Valber, e também aí que eu soube que ele estava indo aos Estados Unidos. Uma das questões de controle do dinheiro no mundo, porque hoje em dia o dinheiro não é no Brasil, o dinheiro é no mundo, ele tem uma volatilidade, ele sai com uma facilidade em um país impressionante. E tem a figura do terrorismo. Está indo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, preocupados com o terrorismo, preocupados com a morte dos seus cidadãos, não é? Vem desenvolvendo mundialmente uma política de tentativa de controle desse volume de dinheiro, inclusive nos paraísos fiscais e nas offshores. Você acha? E o Brasil vai, digamos assim, esse controle do dinheiro no Brasil, via de regra, não ocorre apenas pelos órgãos do Brasil. Mas, sobretudo, acho que a gente está acompanhando no caso do futebol, da FIFA, da CBF, sobretudo a partir de operações realizadas fora do Brasil. E o objetivo dessas operações costumavam ser de combate ao terrorismo, ou de outra maneira, o terrorismo está para os Estados Unidos como a corrupção está para o Brasil. Então, será que, mesmo o Brasil não funcionando tão bem, esses mecanismos internacionais, a União Europeia, o Banco Central Europeu, os Estados Unidos preocupados com o terrorismo, não tratariam de, pelo menos, estabelecer um certo receio de continuarmos tal como estivemos no passado? Mas a grande parte desse dinheiro não provém de fontes externas. Provém de dinheiro que é arrecadado e gerenciado no Brasil. E quanto à questão desse rastreamento internacional, a proposta do Sanders era uma proposta muito interessante, feita por outros professores internacionais de vários países, Tropé, o Arkham dos Estados Unidos, vários outros, diziam o seguinte: vamos criar uma taxação de transações internacionais. O Sanders, na campanha norte-americana com o Trump, ele disse bem claro, vamos fazer isso. A Hillary, no início, ela ficou tergiversando e na campanha, ao longo da campanha, não homologou isso, mas o problema no Brasil é pior, porque se eu não gastar, vamos supor que o empresário não contribua na campanha, vai mudar o enfoque, ele vai contribuir antes, através de quê? Através do custear a atividade partidária ou parlamentar. Se não fizer antes, pode fazer depois, através da corrupção propriamente dita. Nosso grande problema é a máquina pública. Nossa máquina pública, ela deixa esvair poros, veios de corrupção muito fáceis.
coisa que não existe, por exemplo, nos Estados Unidos. O poder econômico captura, o poder político captura, mas a captura especificamente através de quê? Dos grandes lobbies, coisa que existe no Brasil. Nos Estados Unidos não existe um presidencialismo do coalizão, como existe no Brasil, que também captura. Veja, para Temer se livrar da segunda denúncia foi gastos bilhões através de quê? De emendas parlamentares. Então, nos Estados Unidos, essa captura também existe. Tanto é que o fosso entre ricos e pobres nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, não para de aumentar, mesmo na Europa. Veja o livro de Philippe Petit. Então, nós vamos ver com isso o quê? Que é muito simplório pensar que eu vou acabar com corrupção, e aí a gente vê vários operadores do direito, até de forma politizada, o que é um mal incrível, quando a gente pega um judiciário, um Ministério Público e politiza alguns setores. Falando essa questão sobre o capital no século XXI, acho que vocês observaram, foi citado um autor francês que veio ao Brasil, e uma das... Exatamente. E uma das reclamações, digamos assim, uma das reações que ele apresentou em relação ao Brasil, e interessante isso, esse livro Capital no século XXI, uma vez eu cheguei a propor, para num programa de pós-graduação nós adotarmos. Contudo, o termo o capital pode ter parecido, de alguma maneira, lembrar Marx, e houve uma certa reação. Mas esse livro é bem interessante, porque ele fala que no Brasil nós não temos, como deveríamos ter, números exatos da nossa história para fazer o acompanhamento de como as coisas ocorreram. Mas será que hoje em dia esses números, embora nós não tenhamos os números históricos com exatidão, eles não começam a se manifestar de alguma forma o Ministério Público, de alguma forma as universidades, o Poder Judiciário, a Polícia Federal, às vezes com acertos, às vezes não tanto assim, mas será que nós não estamos começando a discutir de uma maneira talvez adolescente, mas começando a discutir política no Brasil? Olha, política como? Se nós estamos vendo um período de restrições muito fortes à direita. Nós cingimos a sociedade por quê? Porque nos últimos 20 anos fizemos algum tipo de distribuição de renda. Quando você vai pegar os dados do governo Lula, você vai ver que ele, com juros subsidiados, transferiu cerca de 400 bilhões para o empresariado. Em gasto de política social não chega a 320 bilhões. E é uma tendência inexorável, e aí o PT fala de forma muito clara, de que a concentração de capital leva a uma maior concentração. Veja, o Trump surge de onde? Daquele americano típico, de uma classe média americana, que está sem expectativa, e vários sem emprego. Daí é essa massa silenciosa que diz, os republicanos não me servem e os democratas também não me servem e eu quero alguém que faça o novo. Mas veja que nesse tempo todo de governo dele é um desastre atrás do outro desastre. Pela primeira vez na política internacional, desde a Guerra Fria, precisa-se de um outro agente, que é o governo chinês, para evitar uma hecatombe com a Coreia do Norte, que é um dos grandes fracassos da administração internacional de Trump, e também o outro fracasso, que é a Síria. Mas eu perguntaria a você o seguinte, em relação à Espanha, nós também. Eu sei que você já deve ter ido inúmeras vezes a Barcelona. E aquela região da Catalunha que tem uma bandeira própria, que tem um idioma próprio, é bom que se diga isso, o catalão. Quem fala castelhano não fala catalão, não é? Um idioma próprio. E tem uma economia muito pungente, não é? Uma economia forte. E parece que, inclusive a esquerda, inclusive a extrema esquerda catalã, era favorável à independência, diferindo da esquerda de Madrid, não é? Então, será que isso não é humano? Quer dizer, pensar que, olha, se nós temos condições, nós temos riqueza, por que nós vamos contribuir com quem não tem condição, não tem riqueza? Eu prefiro ficar separada da Espanha, porque pensava-se inicialmente, olha, eu não quero contribuir diminuindo a pobreza da Espanha. Por outro lado,
ter 25%, 30% do orçamento, significa que o outro lado tem os 70%. E me parece que essa medida que a Catalunha tomou já trouxe sérios problemas econômicos também para a Catalunha. Não é porque a Europa não quer ter uma Europa toda cindida. Não é? E isso fez com que houvesse uma reação muito forte, não apenas do resto da Espanha, mas de toda a Europa em relação à Catalunha. Ou seja, não é uma tendência do ser humano, quanto mais tem, mais quer. Olha, esses nacionalismos, ele provém, veja, se nós olharmos esse momento atual, é um momento, Marx dizia que a história não se repete, a não ser que seja como uma tragicomédia. É um momento muito similar à década de 20. Nós temos uma quebra do estado de bem-estar social, e essa quebra do estado de bem-estar social apresenta esses radicalismos. Se os Estados Unidos não tivessem a desigualdade que tem, Trump não existiria. Se a Espanha tivesse uma situação econômica boa, interessante, não haveria esse movimento punjante chegando aí a essas raias da belicosidade, da quase belicosidade. Então, uma Europa esfacelada é um retrocesso incrível, porque a Europa não mantém o seu papel, seja de welfare state, seja um papel de ator principal na cena internacional. Se a Europa perde isso, ressurge a Rússia com a força muito forte, mas principalmente a China. Veja que a última reunião do Politburo do Partido Chinês, eles decidem de forma muito clara que o modelo chinês deve ser exportado. E veja que no Zimbábue, o presidente de 32 anos, Mugabe cai, depois que o chefe do exército vai e passa 24 horas em Pequim. E aí ele volta e resolve tirar o Mugabe depois de 32 anos. Então, isso são determinadas coisas que a gente vê um deslocamento de poder. A questão básica é, nós seremos o Brasil, que tem um papel como Estado-nação. Nós podemos ser, porque você olhar, por exemplo, o Chile. Mas fiquemos com o Zimbábue, me parece importante. Quer dizer, você tem um presidente há quase 40 anos no poder, e aí ele percebe que o vice-presidente já está com 90 anos, está com 90 anos, por volta disso, e aí ele percebe que o vice-presidente pode ser o seu sucessor. E aí ele afasta o vice-presidente. E a partir do momento em que ele afasta o vice-presidente, ele enfrenta um golpe militar, não é? Extremamente apoiado pela população. Mas ele não queria abrir mão do seu poder em hipótese nenhuma. Não conseguiu fazer isso. De tal ordem que, na situação atual, falasse dos anos 20, olha bem, só para lembrar vocês, entre os anos 14 e 18, e logo a seguir a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, se é que não foi uma guerra só. Não é? Se é que não existem laços de muita proximidade com Versalhes, não é? Então, será que nós estamos a ponto de reproduzirmos ditaduras, fascismo, nazismo, não é? E guerras? Será que é esse o momento atual? Ou será que o homem conseguiu amadurecer um pouco nesses mais de 100 anos e a gente consegue uma saída democrática para isso? A equação é muito, eu vou dizer até algo bastante maniqueísta. Mas a equação é simples. Quanto maior for o fosso de desigualdade da sociedade, eu só consigo manter esse tecido social através de ditadura. Quanto maior, e isso é uma regra genérica. Cada vez que eu tenho maior desigualdade, eu vou ter movimentos, vou ter rebeliões, primavera árabe, etc, etc, etc. Claro que as forças internacionais, elas servem para estimular ou não estimular isto. O que me chama a atenção na questão do Zimbábue é uma questão simples. Eles não têm problema de violência étnica, não tem problema de violência religiosa. Houve uma revolução lá para acabar o domínio inglês. O Mugabe, ele fez doutorado na África do Sul, é um cara erudito.
os serviços lá, apesar de terem uma hiperinflação, são serviços que são diferenciados do resto da Europa. Mas a corrupção é algo muito intenso. Mas aí é que é o grande questão. Ele entra como revolucionário, passa 32 anos, ele tenta dar um golpe, porque a queda do Vichy já foi um golpe dele, e aí houve um contra-golpe, porque ele queria se perpetuar para a mulher. Mas o que me chama mais atenção é a Coreia. Veja, um partido comunista monárquico. Veja que contradição, veja que paradoxo. Como é que um regime socialista passa de pai para filho e neto? Mas não seria algo, digamos assim, quase comum a uma ideia socialista? Porque se você forma um partido único, quando eu digo socialista, melhor dito, na verdade eu não quero me referir ao socialismo utópico. Eu me refiro ao socialismo de Estado, aquele que efetivamente veio a existir, porque é preciso fazer essa diferença entre a utopia, o sonho e a realidade. Não há uma tendência de nós estabelecermos uma ideologia de grupo. O meu grupo e o seu grupo, meu grupo é o bom e o seu grupo é o ruim. Portanto, eu destruo o seu grupo, meu grupo tem continuidade, uma continuidade interna, uma espécie de autorreprodução. Olha, tradição de sucessões familiares dentro dos regimes socialistas a gente vai ver na Albânia, na antiga Albânia e na Coreia do Norte. Mas a gente não vai ver isso na China. Por exemplo, em Cuba, né? Cuba é um outro exemplo, mas Cuba eu poderia até falar porque ano passado tive o prazer de fazer um seminário em Cuba. Perfeito. Fizemos até um livro coletivo em Cuba, mas você não vê essa reprodução, por exemplo, na China. Nenhum dos ex-líderes consegue manter parentes no poder e há uma sucessão de líderes. O Xi agora é o único, isso que eu ia falar, depois de Deng Xiaoping e depois de Mao Tse-tung, que consegue uma solidificação. Pela quarta vez. Mas uma solidificação até quando? Mas a gente não vê uma sucessão familiar. Nem você também viu uma sucessão familiar na questão da antiga União Soviética. Você não vê uma sucessão familiar. Mas a União Soviética, lembrando, ela deixou de existir. Sim. Não é? Ela se esfacelou. Sim, não é? sim. Mas deixo isso bem claro. Mas a questão que eles falam é uma questão muito interessante. Como é? Veja, a questão da União Soviética, e eu gosto muito, você veja, depois da Segunda Guerra Mundial, ela perde quase 3 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, é invadida por 17 países, consegue debelar isso em 23. Em 39, ela é invadida pela Alemanha e as potências do eixo, menos o Japão. Perde quase 20 milhões de pessoas. Como nós estamos nos 30 minutos, eu tinha idealizado inicialmente fazer 2 blocos. Não sei se poderíamos fazer um terceiro bloco. Fica à vontade. Então, vamos no próximo bloco, nós vamos conversar um pouco sobre este tema, a questão do socialismo utópico, do socialismo de Estado e também do fim do foro privilegiado. Porque como Valber é um professor de direito constitucional, já bastante tradicional, e certamente está acompanhando o que acabou de ser pronunciamento da Câmara dos Deputados, CCJ da Câmara dos Deputados. Então a gente continua com esse assunto no próximo bloco.